Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Todo mundo animado aí? Sexta-feira braba? Bom dia, o Davi já falou aí. E aí galera, vocês estão na paz? Tá tudo suave com vocês? Simbora, simbora? Simbora aprender mais um pouquinho? É nóis. Ó, vou deixar bem à vontade para vocês, tá? Quem quiser ligar a câmera, pode deixar a câmera ligada aí para a gente ter uma interação melhor, tá bom? Né? Só se você quiser. Se você quiser ligar, vai ser massa, tá? Show. Simbora, velho. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Compartilhar com vocês aqui o que a gente estava fazendo na aula passada, né? O que a gente estava fazendo na aula passada era exatamente esses exercícios aqui, né? Se não me engano, a gente fez só o primeiro, não foi? A gente só fez esse exercício aqui, se eu não me engano, né? Alguém pode me confirmar? Alguém lembra? O João Vitor falou, foi só esse aqui, né? Esse aqui foi o primeiro exercício, justamente depois que a gente estava falando dos tensoativos, né? A gente falou dos tensoativos, são substâncias estáveis, formam micelas, e que elas têm uma afinidade tanto com a parte polar, tanto com a parte apolar. E aí o exercício falou isso para você também, né? Deixa eu te mostrar como é que a gente vai resolver esse exercício aqui, tá? Esses exercícios são Enem, né? São estilo Enem. Que aí a próxima prova de vocês, quando for uma prova objetiva, alguns desses exercícios podem aparecer para vocês, né? Olha que top. Pira só, velho. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Vamos ver o que ele está mostrando aqui nos fosfolipídios, né? Ver o que ele está colocando. Vira só comigo, ó. Tá vendo essa cabecinha aqui do fosfolipídio? É a mesma cabecinha aqui, ó. O negócio é que para fora é meio aquoso e para dentro também é meio aquoso. Então, essa cabecinha do fosfolipídio, ele interage com o meio aquoso. Mas ele falou de uma bicamada lipídica. Olha só essas perninhas aqui, ó. Essa bi aqui é uma camada, né? Aqui é uma outra camada, ó. Então, por isso que a gente fala que ele é uma bicamada lipídica. Porque as perninhas estão interagindo com as perninhas e a cabecinha do fosfolipídio está interagindo com a água, fazendo com que essa substância ela tenha uma afinidade polar e uma afinidade apolar. Então, isso aqui que a gente tem que entender. Agora, qual que é a natureza desses fosfolipídios, né? Que é o que ele está procurando nas alternativas. Você acha que pode ser a letra A? Eu preciso muito que vocês conversem comigo, tá? Na hora que a gente está resolvendo exercícios. Quando eu estou explicando a matéria, até que nem tanto, né? Eu vou falando muito. Mas quando a gente está resolvendo exercícios, eu preciso saber se vocês estão entendendo e fazer esse diagnóstico. Então, mesmo que você acabou de acordar, velho, conversa aí comigo, toma um café e a gente vai interagindo para a gente animar o nosso dia. Você acha que pode ser a letra A? É a substância ela ser polar, ou seja, ser inteiramente solúveis em água? O que vocês acham? Se quiser ligar o áudio, também pode ligar, tá? E aí, gente? Alguém?
Jordana participou e falou que deu uma dúvida. Por quê, Jordana? Compartilha sua dúvida comigo, para eu poder te ajudar a não ter dúvida mais. A Amanda falou que acha que não. Por quê, Amanda? Seria muito bom, gente, se vocês pudessem abrir o áudio para a gente trocar ideia assim, né? Ia ser melhor. O que vocês acham? A Jordana falou assim, porque eu falei sobre a anfifílica na última aula. Realmente. Então, se essa natureza aqui ela é polar, ela não pode ser inteiramente solúvel na água, porque ela tem uma bicamada lipídica. E ela também não pode ser apolar. Por quê? Porque elas não serem solúveis em solução aquosa. Mas a gente sabe que a cabecinha ela é solúvel na solução aquosa. Então, nós não podemos afirmar que ela é totalmente apolar. A Rebeca já soltou aí uma resposta. Vamos ver se ela é, né? Essa é a resposta. Você sabe o que significa anfotérica? Que é a letra C aí, ó. Essa palavrinha aqui, ó. Anfotérica. Lembra que anf, ela vem de duas naturezas, né? Só que anfotérica significa que tem uma natureza ácida e que tem uma natureza básica. E não é esse quesito que a gente tá buscando aqui. Porque o meio, o arranjo estrutural, ele está no meio aquoso, né? E aí a gente precisa entender que não tem nada a ver com ácido e nada a ver com base. Beleza? Ela pode ser insaturada? Ela mostrou a cadeia para você? Ele te mostrou a cadeia para saber se a cadeia tem ligação dupla, se a cadeia tem ligação tripla? Mostrou isso? Não mostrou. Agora, ele está falando aqui na letra E. Ela é anfifílica, ou seja, possuir uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. Espera aí. Se uma parte é hidrofílica, é aquela que tem afinidade com a água. Se ela é hidrofóbica, ela tem aversão à água. E é isso que está acontecendo aqui? Sim, na verdade é sim. Isso aqui que está acontecendo, tá, Jordana? Por quê? Por isso que ela é anfifílica. Porque ela tem uma parte que ela gosta da água e uma parte que ela não gosta da água. Que é exatamente isso aqui, ó. Essa cabecinha aqui é a cabecinha que gosta da água e a perninha é que não gosta da água. Então ela é uma natureza anfifílica, justamente por ter mostrado esse tipo de arranjo. Uma aversão à água e, e uma afinidade com a água. Ele pode mudar esses nomes aqui, tá bom? Às vezes parece hidrofílica, hidrofóbica, tem sinônimos para isso, tá bom? Sinônimo de hidrofílica é lipofóbica, tá bom? Sinônimo de hidrofílica. Por quê? Porque filia é afinidade à água. Fobia, né? Lipofobia, era para ser um F aqui, né? Quando a gente fala de fobia, a gente tem justamente a aversão àquele processo. Então, se é aversão à fobia, ou aversão a lipo, quer dizer que é aversão a lipídios. Então, ele tem aversão à gordura, por isso que ele é hidrofílico, que é a ideia de ter afinidade com a água. Agora, olha só que legal. Quando a gente fala hidrofóbica, eu posso falar que é lipofílica. Justamente por quê? Porque eu estou relacionando o antagônico da água, que é a gordura, né? Que são os lipídios. Então, quando eu falo hidrofílica, eu estou falando que tem filia à água, ou seja, é uma substância polar. Hidrofóbica é a aversão à água. Mas tudo que tem aversão à água tem afinidade com os lipídios. Então, eles têm afinidades com a parte de gordura. Então, eu posso utilizar esses sinônimos para designar uma questão. Tudo bem? Tudo bem, gente? Pode passar? Alguém tem alguma dúvida?
Então vamos lá. Olha esse aqui. Eu quero ver se vocês dão conta de fazer, tá? Me ajuda aí. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representado por... Eu coloquei até uma figura dessa lá no último slide, né? Eu peguei essa figura aí e coloquei no slide pra gente. Da forma representacional, né? Onde a cabecinha ela é muito polar e a cauda ela é apolar, que é a cauda do tensoativo. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por letra A, B, C, D ou E. O que vocês acham? A Rebeca falou uma. E aí? Tô vendo aqui que a galera que está mais interagindo é a Jordana, o João Vitor e a Amanda. E a Rebeca. E aí, o que vocês acham? A Júlia Menezes participou aqui, o Davi. O que vocês acham? Amanda, Jordana, João Vitor. A Cecília participou também. A Jordana. A Amanda falou. Amanda, não faço ideia. E a Luana falou, nem eu. Bom demais, né? Mas por puro chute. Ó, a Jordana também falou, ó, eu tô indo nascer, mas é por puro chute. Você ia chutar certo, né? Você ia chutar certo. Mas pira só, eu quero que você imagine. Se a cauda é apolar e a cabeça ela é polar, e ele falou que colocou em água, pensa comigo, é só a cabeça do tensoativo que vai interagir com a água. Porque a cabeça do tensoativo ela é polar. Então ela vai interagir com a água. Então pensa comigo o seguinte, ó, essa aqui, ó, que é a cabeça, vai interagir com a água, porque aqui está toda a água. E a cauda do tensoativo, ele não vai interagir com a água. Ele vai ficar com a aversão à água, ele vai ficar para cima. Então ele vai ficar numa forma ordenada para cima. Então é assim que a gente tem que visualizar como vai ser o comportamento das substâncias. Pensou se fosse assim, ó, na letra A, né, se a gente chamasse isso aqui de letra A, olha só, a cauda está para baixo. Seria que a cauda apolar interagisse com a água. E a gente sabe que isso não pode acontecer. Olha só aqui também, a cauda interagindo com a água é como se fosse a parte polar com a aversão da água. Olha só esse aqui. Além deles serem mais polares, né, a cauda seria mais densa ainda, porque estaria no fundo. E dessa forma aqui também, toda a cauda estaria submersa. A gente tem que procurar uma alternativa em que a cauda tem totalmente aversão à água e a cabecinha existe um contato com a água. Por isso que ó, a cabecinha aqui do tensoativo, ele se ajusta com a água e a cauda não. Por quê? Porque a cauda tem hidrofobia. E aí o exercício propriamente ele fala pra gente aí, ó. A parte iônica tem substâncias polares e a parte lipofílica, olha a palavra que ele usou, lipofílica, interage com as apolares. Então, ao mesmo tempo, eu já estou te falando que isso aqui é anfifílico e mostra para a gente um arranjo ordenado. Quando você coloca um sabão na água, você vai ver mais ou menos essa interação. Justamente porque as caudas, né, elas são apolares. Tudo bem, gente? Conseguiu entender agora aí, ó? Amanda, Luana e Jordana? João Vitor também. Beleza, gente. Esses tensoativos aqui, ó,
Tá vendo que tem uma carguinha negativa aqui? Essa carguinha negativa faz desse tensoativo ser um tensoativo aniônico. Aniônico é porque ele é negativo. Existem também os tensoativos catiônicos, que são os tensoativos formados por aminas. Nós temos vários tipos de tensoativos. O aniônico, por exemplo, ele é o tipo de shampoo que você usa. Você pode ter shampoos que o tensoativo dele é aniônico. Por isso que ele fica arrepiadinho e ele forma muita espuma. Porque os tensoativos aniônicos, eles formam mais espumas e eles causam a eletrização, né, por exemplo, no seu cabelo. Por isso que ele fica arrepiadinho. Agora, quando você passa o condicionador é um tensoativo catiônico, né? Ele não forma tanto espuma assim, mas ele é feito para neutralizar as partículas que sobraram do shampoo, né? Olha só que legal. E aí neutraliza e seu cabelo fica mais macio. Por isso que é sempre bom colocar primeiro o shampoo e depois o condicionador. Tudo bem, galera? Podemos passar? Podemos passar? Show! Vamos lá, velho. Agora nós vamos entrar num mundo que a gente chama do mundo dos ésteres, tá bom? Os ésteres são substâncias muito cobradas no Enem. Na verdade, essas duas, né, que eu falei para vocês, é a substância dos tensoativos e agora também dos ésteres. E ambos são derivados de ácidos carboxílicos. É interessante a gente saber porque a gente não consegue passar para frente, a gente não consegue entender bem os tensoativos e nem os ésteres se a gente não entender os ácidos carboxílicos, né? Como foi o caso, por exemplo, da prova de vocês, né? Olha que momento legal para a gente comentar. Depois que eu corrigi a prova de vocês, eu fiquei analisando, né? Que tinha muitas questões que as respostas estavam realmente muito parecidas, né? Na verdade, era praticamente todas, né? Por exemplo, aquela do ácidos graxos, eu coloquei, eu vi mais ou menos uns 4 tipos de respostas só, para todo mundo da sala. Eu vi umas 4 respostas. E a resposta certa era apenas 2 linhas, você matava a pergunta, né? Que era falar que eram ácidos monocarboxilados de cadeia longa. Só precisava disso. Tem gente que colocou que foi mais de 3 carbonos, tem gente que não colocou tanto assim e tal, mas eu fui considerando o que dava para considerar. Mas, galera, muita gente saiu bem e algumas poucas pessoas saíram mal, tá? Mas a maioria da galera saiu bem e eu fiquei bastante contente com isso. Eu achei só estranho o fato das respostas serem bem parecidas, tá? Tá, então vamos ficar aqui entre a gente, né? Vamos entender isso aí de forma mais otimista. Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso aí? Não, né? Então tá bom. Os ésteres, eles são cadeias derivadas de ácidos carboxílicos. E essa definição aqui para ácidos carboxílicos, nós temos a substância, né? Nós temos uma reação de esterificação aqui para a gente. Então vai acontecer uma reação orgânica, onde a gente vai falar que são ácidos carboxílicos, mais substâncias hidroxiladas, no caso o álcool principalmente, tá bom? Pode até usar enol, pode usar fenol também, mas principalmente álcool. É uma substância que reage mais facilmente com álcool. Essa reação é denominada esterificação. E aí esse ácido carboxílico, eles vão reagir na presença de um ácido, que a gente chama de ácido forte de arrênios. Por que ácido de arrênios? Porque é um ácido inorgânico, né? Um ácido que libera H+. Esse ácido aqui é chamado de ácido sulfúrico. E aí, o que vai acontecer? Esse OH vai sair, esse H vai sair. Ó, os dois saíram. Beleza, top. Os dois se juntam e forma a nossa molequinha de água. E aí sobrou esse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio com a cadeia. Com a cadeia. Toda vez que a gente fala R, é cadeia de carbonos, tá bom?
Então, esse oxigênio ele vai entrar no lugar. Ele vai entrar no lugar de quem? Do OH. E aí vai se ligar esse carbono, justamente o carbono que era da carboxila. E aí forma bem aqui, ó. Vou separar em duas cores para você perceber. Essa aqui era a parte do ácido e essa aqui era a parte do álcool. Você percebeu que para o álcool e para o ácido, o que estava faltando era justamente o OH e o H? A Júlia falou assim, não estou entendendo. Júlia, você não entendeu porque travou ou porque realmente está rápido? Tá bom. Então, deixa eu voltar aqui. Primeira coisa, aqui nós temos um ácido carboxílico, certo? Aqui nós temos um ácido carboxílico. Tudo bem até aí? Vai falando comigo, tá? Para eu saber que tá bem. Beleza. Esse ácido carboxílico, ele vai estar na presença de um ácido. Esse ácido aqui, que é um ácido diarrênios, ele é um ácido muito forte. Então, ele libera muito H+. Então, ele faz o meio ficar extremamente ácido. Por causa disso, esse ácido carboxílico aqui, ele não vai liberar o H+. Como o meio já está muito ácido, ele não vai liberar isso. Ele vai liberar o OH. Ele vai liberar todo esse OH aqui, ó, esse grupinho. Então, quando ele libera esse grupinho, e aqui estava liberando H+, o álcool vai ficar na responsabilidade de liberar o H. Então, eu vou juntar OH com esse H que vai sair. Quando os dois se juntam, os dois formam o quê? Os dois formam a minha molequinha de água lá no fim. Até aí tá bem, Júlia? Beleza. Aí, olha só. Quando eu pego o que restou, o que restou aqui? Foi o oxigênio e uma cadeia. Essa R' aqui pode ser um carbono, pode ser muitos, mas são carbonos. Eles vão pegar e vão se ligar nesse carboninho bem aqui, porque é o carboninho que estava faltando uma ligação. E esse oxigênio também estava faltando uma ligação. Então, ele vai formar justamente essa ligação com esse carbono. Formando essa ligaçãozinha bem aqui, ó. Deixa eu pintar ela para você. Essa ligaçãozinha bem aqui. Onde nós temos o oxigênio ligado ao carbono, que foi exatamente esse oxigênio aqui, ó. Agora, pira só. Isso aqui, ó. Isso aqui é a parte vinda do ácido. Porque foi o que restou do ácido, né? Que foi o que restou isso aqui, ó. Enquanto a parte de baixo vai ser a parte proveniente que sobrou do álcool, que é exatamente essa parte que eu pintei aqui. Então agora a gente juntou duas moléculas, duas funções para gerar uma nova função. A Jordana falou assim, o ácido carboxílico não pode liberar OH+. Jordana, ou a gente libera H+, ou a gente libera OH-, tá bom? Por quê? Porque o H+ é a substância que caracteriza um ácido e o OH- substância que caracteriza uma base. Tudo bem? Ficou confuso? Na verdade, Jordana, eu vou até te perguntar, é um assunto um pouco mais complexo, que eu estava esperando explicar para vocês no terceiro ano, mas eu vou explicar agora, tá bom? Porque no terceiro ano que a gente aprofunda muito. Tá vendo esse ácido aqui, ó? Tá vendo esse ácido aqui? Que eu coloquei aqui para você, o ácido sulfúrico? Beleza. Esse ácido, ele é um ácido muito forte. Quando eu tenho um ácido forte e todo ácido carboxílico é um ácido fraco, ó, ácido carboxílico é o ácido fraco.
porque ele é um ácido orgânico. Todo ácido orgânico é fraco, tá bom? Todos os ácidos carboxílicos, eles são fracos. E esse aqui, que é o ácido sulfúrico, ele é muito forte. Então, quando eu tenho um ácido forte em meio a um ácido fraco, aquele ácido fraco, ele não vai se comportar como um ácido, ele vai se comportar como uma base. É igual quando você coloca limão na Coca-Cola. Quando você coloca limão na Coca-Cola, o limão é ácido e a Coca-Cola também é ácida. Vocês sabem disso, né? O limão é ácido e a Coca-Cola também é ácida. Quando você coloca o limão na Coca-Cola, a Coca-Cola, ela normalmente, ela tem um pH 4,5. E o limão, ele tem um pH próximo de 5,5. Olha que legal, velho. Quando você tem a junção dos dois, todos os dois são ácidos. Quando você tem a junção dos dois, a tendência é entrar em equilíbrio. Um pH 5. Quer dizer que o limão, que ele tem um ácido mais fraco, o que vai acontecer? Ele vai se comportar como uma base, porque ele vai conseguir neutralizar um pouco a questão do ácido mais forte. Então, sempre que a gente tiver um ácido, a gente precisa saber se esse ácido é forte ou se esse ácido é fraco. Porque o ácido mais fraco, ele vai se comportar como uma base. Então, ele se comporta liberando OH-, que é o caso desse ácido carboxílico bem aqui, ó. Ele libera esse OH- aqui, porque ele é o ácido fraco da relação. Conseguiram entender? Vocês ainda não estudaram pH, não, ou já? Já, vocês estudaram. Mas vocês conseguiram entender isso que eu falei? Beleza. Porque normalmente, quando a gente vai estudar essas matérias, a gente sempre fala que é um ácido que neutraliza uma base, ou uma base que neutraliza um ácido. E realmente isso acontece. O negócio é que dois ácidos também podem se neutralizar, justamente por causa da força entre eles. Sempre o ácido mais forte continua se comportando como um ácido. Beleza, gente? O Gustavo falou, duas bases também se neutralizam. Gustavo, normalmente a gente não usa isso não, tá? Normalmente, tá bom? Eu não vejo normalmente duas bases se neutralizando não. Mas eu vou procurar saber, tá? Eu vou até procurar, que realmente não existe reação que a gente utiliza isso. Mas eu vou procurar saber e te falo na semana que vem, pode ser? A gente vê muito ácido neutralizando ácido, mas base neutralizando base eu realmente nunca vi em nenhum exercício. Mas eu vou procurar trazer para a gente. Beleza, gente. Então, essa é a reação. Essa reação ela é chamada de reação de esterificação, porque vai formar um éster. Agora, nós temos uma outra substância. E não confunda, tá bom? Éter com éster. Porque éter é apenas um oxigênio. E éster são dois, tá? Então, lembra que no pluralzinho aqui, ó, o S, nós temos mais de um oxigênio, tá? Esse é um macete para a gente lembrar que quando tem dois oxigênios, nós temos um éster. E quando nós temos um oxigênio, nós temos apenas um éter. Mas precisa ter esse arranjo aqui. Outra coisinha legal é que esse oxigênio aqui, ó, agora ele vai estar entre carbonos. E se o oxigênio está entre carbonos, ele forma uma coisinha que a gente chama de heteroátomo. E o heteroátomo faz com que a cadeia seja heterogênea. E é bom você lembrar que éter e éster são heterogêneos. Então, por exemplo, ésteres também são heterogêneos, tá bom? Todos os ésteres são heterogêneos. Aí eu gosto de fazer a brincadeira com a palavra, justamente para você não esquecer. Éter vem de também heterogêneo e éster esterogêneo, né? Só para a gente lembrar disso aí. Então nós temos essa nova função que a gente chama de éster. Essa reação ela é reversível. Como a gente pode perceber, ela está no equilíbrio. Vocês já estudaram o equilíbrio químico? Estão estudando? Já estudaram? Vão estudar ainda?
que é programado isso para o segundo ano, equilíbrio químico. Ainda não, né? Ainda não. Beleza. Equilíbrio químico é quando nós temos essas duas setinhas. Tá bom? Essas duas setinhas falam o seguinte, que essa reação aqui, ó, reagente, reagente, se transforma em produto e se transforma em produto. Essa reação, ela pode voltar. Isso aqui pode ser reagente, reagindo com esse aqui, se tornando esses componentes como produtos. Porque a reação ela pode no sentido direto ou no sentido reverso, tá? Sentido de ida e sentido de volta. Essa reação ela acontece, também ela volta. Então a gente chama isso de equilíbrio químico. A volta do equilíbrio químico é chamada de hidrólise do éster nessa reação. Por que hidrólise? A palavra hidrólise é quando a água ela se torna um reagente. Ela se torna um reagente, a água. Normalmente, a água ela não torna um reagente. Normalmente, a água ela é um produto, ou então, normalmente, a água ela é o meio, ela é o solvente. Ela é o meio para fazer aquela reação. Mas quando a água ela mesma é um reagente, a gente chama isso de hidrólise. Toda reação que a água é um reagente é chamada de hidrólise. Como é a hidrólise do éster, a gente chama a reação de hidrólise do éster. Tudo bem? Eu falei muito rápido. De boas? Tranquilo? Fechou. Então vamos ver se a gente passa um pouquinho para frente. Olha, quais são as suas propriedades, né? Eles são solúveis em álcoois, em éteres e cloroformo, que são solventes apolares. Então, a tendência do éster é ser uma substância apolar. Então, a maioria dos ésteres, eles tendem a ser apolares. Consequentemente, eles apresentam uma propriedade mais apolar do que polar, devido às suas cadeias hidrocarbônicas, ou seja, cadeias de carbono e hidrogênio que rodeiam aquela função dos oxigênios e a carbonila, que rodeiam o grupo funcional, né, no caso. Cadeias pequenas aparecem nos perfumes e nos aromas, sabores e cores dos frutos. Vocês sabiam disso? Que existe um éster, por exemplo, sabor banana, o éster sabor frango. Sabiam disso? Que os ésteres, eles imitam as frutas e os aromas e as cores, né? É um trem muito louco. Até porque, ó, a Jordana falou assim, nossa, que louco, né? A Júlia falou assim que não sabia disso. Esses ésteres aí, a maioria desses ésteres, eles são produzidos em laboratório, tá? O éster em si é uma função que normalmente é produzida em laboratório. A natureza pouco produz os ésteres, tá? A gente vai ver alguns que a gente mesmo produz no nosso organismo, né, que a gente faz parte da natureza, que são alguns ésteres que a gente chama de naturais. Mas a maioria dos ésteres, eles são fabricados em laboratório, tá bom? Ó, cadeias longas formam gorduras e óleos, que é justamente esses que a gente forma, que a gente chama de triésteres. Já ouviu falar essa palavra? Triésteres ou então triglicerídeos? Alguém já ouviu falar disso? Triésteres ou triglicerídeos é uma camada lipídica que a gente consome, tá bom? Quando você consome carne, normalmente em carne, principalmente vermelha, você consome muita gordura, né? Então, por exemplo, carne de porco, né? Você consome muita gordura. O que acontece? Essa gordura toda que tem no seu corpo, né? Que você está ingerindo, uma parte dela você tem que mandar embora, porque o seu corpo não aguenta esse tanto de gordura que você come, né? Então, essas gorduras, elas se tornam os triésteres, que são chamados os triglicerídeos. Lá no fígado, a gente produz olha só, velho, olha que louco, tanto o ser humano é sensacional. A gente forma uma espécie de detergente lá no nosso fígado, que a gente chama esse processo que o detergente vai dissolver a gordura para mandar embora nas suas fezes, é chamado de emulsificação.
Emulsificação é o fato do nosso detergente natural produzido no fígado poder dissolver essa gordura e mandar ela embora, que é tipo os tensoativos, né? E a gente estava vendo agorinha. Esses ésteres podem formar polímeros. Por exemplo, quando a gente fala um poliéster, alguém deve estar usando alguma camiseta agora aí de poliéster. Esse poliéster é um polímero chamado esse poliéster aí por causa das várias funções ésteres que apresentam dentro dessa substância. Tudo bem, gente? Tudo bem para vocês? Tá suave? Beleza, ó. Tá acabando a aula. Alguém tem alguma dúvida? A Jordana falou assim, emulsificante é um trem de sorvete, né? A classificação, tá bom? Tá bom, ô Jordana? É realmente emulsificante. Eu acho sim que tem esse negócio de sorvete. Mas a questão é emulsificante é quando a gente dissolve alguma coisa, tá bom? Para poder depois, né, utilizar de outra maneira. Suave, gente? Ó, deixa eu mandar um link para vocês. Estou mandando esse link aí agora. Tá faltando 1 minuto só para a gente acabar nossa aula. Esse link aí é o link da live de hoje. Nós vamos fazer uma live às 6 horas da tarde e vamos falar um pouquinho sobre termoquímica. Termoquímica é o segundo assunto que mais cai no Enem. Só perde para estequiometria. Tá bom? Então, confere com a gente hoje, 6 horas da tarde, a nossa live. Eu e o Arthur. Vocês vão se divertir um pouquinho. A gente faz muita resenha e também responde muitas questões. Você vai ver, se você clicar aí, já agenda o lembrete, tem um negócio de agendar lembrete para ele poder te mandar, tá bom? Ele te manda o lembrete na hora que vai começar a live. E aí você começa a assistir para você não esquecer. Tem uma lista na descrição do vídeo e que você pode ver os exercícios que a gente vai resolver durante a aula. Beleza, gente? No mais, que Deus abençoe todos vocês. Um ótimo fim de semana. E é nóis, né, velho? Ó, hoje é dia de maldade. Tamo junto, velho. Fica com Deus. Falou.